nós estamos aqui para mais uma entrevista Café com Pavas e hoje com o professor doutor lá da UFG, Dr. Marlon. Tudo bom? Aí? Firmeza, Pavas? Firmeza. Trouxe aqui para você um presentinho bem bacana, tá bom? Vai ficar na minha mesa. Vai passar inveja nos outros professores e Exatamente. doutores lá do Instituto. Vou pôr uma aguinha aqui para ir bebendo. Vamos lá, Marlon. Onde que você formou? Como que foi a sua trajetória de vida acadêmica? E para chegar até onde você está hoje? Então, eu sou formado na gloriosa Universidade Federal de Uberlândia. Na época ainda era Departamento de Química, hoje é Instituto de Química. Assim, eu sou tão velho que ainda sou da época do departamento. Mas eu eu entrei no curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Uberlândia em 1992. Acho que vocês nem nascidos era. Eu tinha 3 anos. Soneca tinha um pouquinho mais, tinha uns 4, né? Soneca é um ano mais velho que eu. Então, eu entrei em 92 e aí me formei em 97, semestre 2. Fiquei 6 anos engordado na universidade. Por vários motivos, né? O principal deles é que eu gostava bastante da universidade. Os outros motivos têm a ver com o cálculo. Cálculo 1, 2 e 3, naquela época já? Isso. Cálculo 1 um monte de vez, cálculo 2 um monte de vez. E os outros motivos é que eu sempre era envolvido com questões de diretório acadêmico, centro acadêmico, política. Eu conhecia a universidade nos vários aspectos. Eu gostava da universidade. Gostava tanto que voltei para a universidade como professor, né? Bom, isso até 98. E nesse período de 93 até 99, eu ainda era professor, tanto da rede pública do estado de Minas Gerais, quanto de algumas escolas particulares da cidade de Uberlândia, né? Então fiquei no ensino médio aí 6 a 7 anos, antes de ir para São Carlos em 99, fazer o mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Por que eu resolvi fazer o mestrado nela? Porque eu fiquei muito tempo no ensino médio, 6, 7 anos, e eu achava que era possível fazer algumas coisas diferenciadas em termos de formação de professor. Você tem que pensar o seguinte, ó, se hoje, aqui no estado de Goiás, em Minas também, você tem uma quantidade pequena de professores de Química, imagina 20 e tantos anos atrás. Você não tinha quase nenhum professor de Química, né? E precisava ter uma formação diferenciada, diferente da que eu tive, né? Precisavam algumas discussões diferenciadas que a gente provavelmente vai fazer aqui hoje, por exemplo. Em 99 eu fui para São Carlos, fui trabalhar com o professor Éder Cavalheiro lá na Federal. Trabalhei com corantes naturais aplicados ao ensino, então eu fiz um mestrado no departamento de Química da UFSCar, mas na área de educação. Foi o primeiro trabalho na área de ensino de Química dentro do departamento de Química da UFSCar. Que isso, o primeiro. Marcou Marcou história lá no UFSCar. Mas é verdade, marcou história mesmo. Foi o primeiro trabalho em ensino de Química da Federal de São Carlos no departamento de Química. Foi um marco, né? E em 2002 eu entrei no doutorado também na Universidade Federal de São Carlos, também com o mesmo orientador, o professor Éder Cavalheiro, e fiz uma tese em jogos em ensino de Química. Jogos lúdicos. Lógicos. Eu não gosto muito de falar jogos lúdicos, que é a mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, condomínio fechado. Ou seja, jogos só podem ser lúdicos, né? Jogos em ensino de Química. E também foi a primeira tese na área de ensino de Química do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, né? Então foi um marco. Até hoje o pessoal fala lá que foi a primeira tese. E por causa da minha tese, a área de ensino de Química acabou crescendo na própria Universidade Federal de São Carlos, né? Em 2002, quando eu entrei 2001, quando eu entrei no doutorado, passou mais ou menos um ano, abriu uma vaga aqui de professor da Universidade Federal de Goiás. E essa área de educação em Química, ou seja, de formação de professores em Química, se ela é deficitária até hoje, imagina em 2002, né? Então existia uma quantidade grande de vagas. Tanto que eu entrei como mestre. Não precisei do título de doutor, né? Eu entrei aqui no concurso como mestre, porque a vaga pedia só mestrado. Hoje não existe mais isso. Não, né? Todos os professores são doutores. São doutores. Né? Hoje o primeiro critério de entrada na Universidade Federal é o título de doutor. Mas na época não, 2002, eu era mestre e eles contrataram um assistente. Né? Então eu entrei aqui na Federal de Goiás em 2002, no Instituto de Química, na área de ensino de Química, formação de professores. Defendi o doutorado em 2004 e estou lá até hoje, trabalhando na Universidade Federal. Agora nós temos
a área de ensino de química está num núcleo, né? Você lembra lá, no núcleo de pesquisa e ensino de ciências, onde tem o laboratório que eu coordeno junto com a professora Niwara, que é o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas do Instituto de Química da Universidade. E foi professor meu e do Soneca, né? Fui professor dos dois. Tive o prazer inominável de ser professor dos dois. Em mim, na matéria de didática. E do Soneca foi também nessa mesma disciplina? Didática, transformações. Transformação. Instrumentação, daí você tem. Instrumentação também. Sim. Marlon, a gente está passando por uma crise no país que eu posso até falar, uma crise existencial às vezes, né? Tirando muita parte dessa parte política, e essa operação que está acontecendo aí até o dia de hoje, o dia da gravação, a gente já tem bastante material aí para analisar sobre uma operação Lava Jato. E o que você, tipo assim, de fora, o que você está olhando, o que você tira por base dessa operação? Olha, eu acho que é importante, o Brasil precisa de uma operação desse quilate. É importante combater as questões relacionadas à corrupção, mas eu penso o seguinte, que nós temos que respeitar o Estado Democrático de Direito, né? Então, às vezes, o que eu vejo é que no afã, né, na vontade extremamente grande de prender os bandidos, os caras erram bastante. Tanto os procuradores envolvidos na Lava Jato, quanto os 2 ou 3 juízes que estão envolvidos na própria Lava Jato. Os caras erram bastante. Exageram em alguns aspectos em relação à lei. Eu acho que tem que pegar os caras dentro da lei. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar. Porque se os caras ultrapassam questões que fogem do Estado Democrático de Direito, com pessoas que têm dinheiro para pagar advogados caros, imagina que sobraria para a gente quando a gente se por acaso chegasse em situação semelhante a essa. Ou em situações menores, em que você teria que está exposto a procuradores e juízes, e os caras não respeitam o Estado Democrático de Direito. Né? Vou te dar um exemplo. Não é uma defesa. Não vou defender. Se o cara tiver culpado, ele tem que ser preso. Mas vou te dar um exemplo. O Lula. Né? Agora, antes da gravação, essa semana agora, o juiz falou que para ouvir as 87 testemunhas do Lula, o Lula tem que estar presente nas 87 depoimentos. Né? Ele escreveu isso textualmente. Cara, isso não tem lei. Não existe isso em lei. Ele não tem... Isso não está constituído no Estado Democrático. Não, ele não precisa obrigar o cara a assistir as 87 defesas dele. Ele fez isso como vingancinha. É um erro. Isso faz o quê? Isso faz com que a defesa do Lula fale o quê? Ó, tá me perseguindo. Tá vendo? É esse tipo de coisa que eles erram bastante. E não é só com o Lula. Erra com o Aécio, erra com o Zé Serra. Por que eu tô falando erra? E isso não é questão só do judiciário e da promotoria, não é culpa só deles, é culpa da mídia também. A mídia parte do pressuposto que todas essas delações já são verdades. Não, são delações primeiro. Delações que vão ser investigadas. Que vão ser investigadas. Não é? No Estado Democrático de Direito, existe a delação e ela tem que ser investigada. A mídia já parte do pressuposto que isso é uma verdade. E você tem que lembrar o seguinte, esses caras que estão delatando, por mais que isso vá levar a algum tipo de prisão, e eu espero que leve, você espera que leve, Soneca espera que leve, por mais que as investigações levem a algum tipo de prisão, elas são delações de bandidos. Você tem que lembrar que antes do cara fazer a delação, ele é um corruptor. Né? Então as pessoas parecem esquecer de que os caras são corruptores. Né? O Marcelo Odebrecht é o maior corruptor que eu já vi na história do país. Né? Ele corrompeu todas as esferas. Todas as esferas. E ó, espera, nas próximas semanas vai aparecer corrupção no judiciário. Esses caras também compraram o judiciário. Eles compraram um monte de gente. Então, a Lava Jato tem que continuar? Tem, eu sou a favor dela, mas ela tem que continuar dentro do Estado Democrático de Direito, para que ela não erre e para que esses caras não sejam soltos, porque eles erraram o procedimento. Entendi. Né? Então, por exemplo, erraram com o Lula, provavelmente vão errar com a Aécio, provavelmente vão errar com o Zé Serra, então tem que tomar cuidado, porque os advogados desses caras são extremamente preparados. Um errinho que o cara dá, tá me perseguindo. O próprio advogado... Ele consegue uma brecha. Uma brecha na e fala, ó, que... não era para fazer isso. Aí demora mais tempo, o cara ganha mais tempo, o crime prescreve, ele casca fora. Por quê? Esses caras são acostumados a fazer isso. Então, tem que continuar?
Tem. Mas dentro do Estado Democrático de Direito? Sim. Outra coisa, delação é importante? É. Mas a investigação é mais importante. A delação ela tá vindo de um bandido. Então tem que saber se ela é verdadeira ou se ela não é. Então tem que ter a materialidade. Então às vezes falta a materialidade e a mídia passa para o cidadão comum como se já houvesse a materialidade. Olha, o cara delatou, aconteceu dessa maneira. Bicho, eu até acho que muitas dessas coisas aconteceram mesmo. Mas é achismo. Quem vai me dizer se aconteceu de verdade é o próprio judiciário na investigação. Sim. E a população, ao invés de receber isso tudo cru da mídia, você acha que essas pessoas deveriam estudar, deveriam procurar o conhecimento assim, para ter as próprias opiniões, as próprias conclusões? Porque você tem uma opinião, eu tenho uma opinião, o Soneca tem uma opinião. Nós somos pessoas que vamos atrás das coisas. Sim. Mas e a massa, o resto da população que não vai atrás das coisas e pega a coisa crua? Olha, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente não tem a democracia da informação. O que eu chamo de democracia da informação? A grande quantidade, a maior massa populacional, ela se informa pela televisão. Principalmente pelos grandes meios de comunicação como Globo, Record, os jornais de grande circulação. Então ela não tem a capacidade de ler ou ver o contraditório. Por exemplo, outros sites ou outras redes televisivas ou outros jornais que enxergam a mesma notícia com outro viés. Eu vou te dar um exemplo. Eu de manhã, a primeira coisa que eu costumo acessar é um site de uma grande mídia. Por exemplo, ou o Estadão ou a Folha. Então eu vejo lá a notícia. A Folha dá a notícia no site, eu vejo a notícia, leio a notícia. A segunda coisa que eu vejo, eu vou atrás de um site de esquerda e vejo a mesma notícia, como esses sites de esquerda colocaram a mesma notícia e comentaram a mesma notícia. Depois eu vou num site de extrema esquerda e vejo a mesma notícia e como os caras viram a mesma. Depois vou num site de centro e vejo como é que os caras estão vendo essa notícia. Depois vou num site de direita e depois de extrema direita. De extrema direita. Ou seja, eu vejo todos os espectros de como as pessoas estão vendo aquela mesma informação. A partir daí, eu construo a minha opinião sobre aquela informação. Por quê? Porque eu vi todas as visões de todos os espectros. Então eu gasto o quê numa notícia dessa? Uma meia hora, uns 40 minutos. Acho necessário porque a minha profissão exige isso. Eu estou formando professores que formarão cidadãos. Então eu tenho que ter todas as visões. Eu não tenho que ser radical. Apesar de eu ter um posicionamento político, eu tenho, a gente vai chegar lá provavelmente, apesar de eu ter um posicionamento político, cara, eu tenho que entender todas as outras visões, né, de direita, extrema direita, esquerda, extrema esquerda, porque eu vou trabalhar com vários espectros na sala de aula, vários tipos de profissionais que serão professores. Ah, mas o que tem a ver isso com professor de química? Tem tudo a ver. Antes de o cara ser químico, ele é professor. E engloba não só passar o conhecimento químico, mas como várias outras visões, né? Como a gente fala de conhecimento, que é realmente o fundamento da educação. Não é passar só o conhecimento, e sim a formação daquele ser humano. Sim, isso é essencial, né? E como eu sou formador de professor, eu tenho que ter uma visão geral de todas as informações que existem. Por exemplo, o exemplo que você colocou, a Lava Jato. Eu não vejo a Lava Jato só naquele sentido de que ela faz o trabalho correto de prender os corruptores. Não, eu tenho que ver que ela tem os problemas dela e que ela tem as vantagens dela. E eu tenho que criticar isso, eu tenho que olhar isso. Quais são as vantagens da Lava Jato? Quais são os problemas que a Lava Jato faz? E como isso se relaciona? Quais são as vantagens da delação? Quais são os problemas da delação? O que está atrás da delação? Sacou? Tudo isso que a gente falou de política, de formar cidadãos, e que você é professor, eu sou professor, o Soneca também, como que essa política hoje, essa crise que a gente está vivendo, ela reflete na educação? Ah, tá, isso aí. E depois eu queria que você também comentasse sobre cotas raciais e sociais. Tá, então vamos devagar, é a questão educacional, né? Primeiro, o país ele não tem um sistema educacional bom, não. Essa ideia de que nós temos um bom sistema educacional, ou razoável, porque o ensino superior é melhor, é balela. O sistema educacional brasileiro ele é necessariamente ruim, desde do pré-primário até a pós-graduação nível doutoramento. Ou seja, ele é ruim. Mas por que ele é ruim? Em comparação aos grandes sistemas educacionais internacionais. O ensino fundamental brasileiro ele é péssimo, ele não é só ruim. O ensino médio brasileiro ele é ruim, ele não ensina nada que seja necessariamente bom para os adolescentes.
O ensino superior é ruim, o melhor deles está o melhor ensino brasileiro, ele está nas universidades públicas, mas ele também não é bom em comparação aos grandes sistemas internacionais. Agora, por que ele não é bom? Porque nós não temos uma política de Estado para a educação. Nós temos políticas de governo. Tem um governo, ele coloca uma política de educação. Muda o governo, muda a política de educação. Entra um prefeito, tem uma política de educação. Muda o prefeito, aqui no estado de Goiás a gente teve muito isso. Exatamente. Né? Então, cada governo tem uma visão diferenciada do processo educativo. E aí, ele entra no governo, muda o processo educativo. Governo federal, cara, a mesma coisa nas universidades federais. Muda o governo, muda o processo educativo. Mudou o governo agora, né? Derrubaram a Dilma, entrou o Temer, entrou o ministro da Educação, está mudando completamente tudo de novo. Né? Você tinha um governo que investia em ciência e tecnologia. Esse ano, a verba de ciência e tecnologia é a verba que nós temos de 2005. Então tá vendo como é que é? Coisa 2005. Ou seja, o sistema de ciência e tecnologia, o sistema federal cresceu, quintuplicou, sextuplicou desses anos. E agora a verba que nós temos em 2017 é uma verba equivalente à verba de 2005. Vai dar para fazer alguma coisa? Provavelmente não, porque mudou todos os valores. Exatamente. Né? Aí lá no nosso prédio a gente tem que comprar papel higiênico, a gente tem que comprar material de limpeza, tem que comprar um monte de coisa, porque não tem dinheiro para comprar essas coisas. A universidade está guardando dinheiro para ver se ela paga a conta de luz e água. Não vai investir em limpeza, esse tipo de coisa, porque não tem dinheiro. Agora, todas essas questões políticas, elas refletem nas questões educacionais fortemente. Né? Por quê? Porque o cara entra e fala, não, agora vamos reformar o ensino médio. Ou seja, você tinha uma discussão acontecendo de 2008 para cá, de repente muda o governo, volta no zero. Né? Toda aquela discussão que aconteceu anteriormente sobre como poderia ser o ensino médio, foi deixada de lado. Não pegaram nada? Nem Muito as coisas pouco. boas? Não, muito pouco foi pego da discussão anterior e colocam a discussão atual, colocada por via de medida provisória, né, sem discussão com a sociedade comum, sem discussão com as sociedades científicas. Né? Atualmente eu sou diretor da divisão de ensino da Sociedade Brasileira de Química. Nenhum diretor de divisão de nenhuma dessas sociedades científicas foi convidado para fazer nenhum debate sobre como vai ser, por exemplo, o ensino de ciências no nível médio de ensino. Não. Eles decidiram que vai ser o seguinte, agora vai ter a área de ciências e tecnologia da natureza, uma área de humanas, outra área de matemática, e foi decidido, foi de cima para baixo, não houve uma discussão. Mas isso acontece em vários processos de governo. Né? A discussão ela é muito pequena, não existe uma grande discussão para essas mudanças educacionais, tanto em nível médio e fundamental, quanto em nível superior. As mudanças no nível superior também são lentas e também são raramente discutíveis. Né? Se discute pouco essas mudanças. Então, um problema, o que a gente tem que ter no país? Um projeto de Estado primeiro, antes de ter um projeto de governo. A partir do momento que você tem um projeto de Estado, pode ser que funcione. Mas enquanto a gente tiver projeto de governo, ou seja, enquanto tiver uma polarização, esquerda e direita, a esquerda entra, faz uma coisa, a direita entra, desmonta tudo e faz o que ela acha que é correto. Depois muda de novo. Vamos supor que daqui 8 anos entra a esquerda de novo. O que ela vai fazer? Desmontar toda vai a desmontar direita de novo e pegar toda a e esquerda. mudar tudo de novo. Entendeu? Isso acontece. Agora, isso acaba fudendo a gente mesmo. Não, isso é muito ruim. Agora, quanto às questões do ensino médio, que é fundamental para vocês que trabalham no ensino médio, né? Essa reforma, ela é muito cruel, cara. Ela é muito, muito ruim, essa reforma. O menino, o adolescente, ele tem a tendência a achar que a reforma é boa para ele. Não é. A reforma é ruim. Por que a reforma é ruim? Porque você vai dar um poder de decisão para um adolescente com 15 anos de idade. Ah, mas eu tenho capacidade de decidir. Rapaz, eu estou com 43 e não tenho capacidade de decidir nada. Você tem capacidade de decidir alguma coisa até hoje? Não. Pois é, então você vai dar um poder de decisão para um menino de 15 anos de idade. Ele vai falar assim, agora eu quero fazer ciência da natureza. Com 15 anos de idade. Rapaz, eu fui decidir fazer química no final do 3º ano. Que eu fui decidir de fato fazer química a partir do que eu vi nas outras disciplinas. Por mais que tenham sido mal dadas, eu consegui ter uma visão geral de todas as disciplinas ao final do ensino médio para poder decidir. Porque veja bem, quando eu acabei o ensino médio eu tinha 17 anos, ou seja, eu ainda era novo. Ainda podia ter mais 2, 3 anos. Você queria química mesmo? Eu queria química mesmo. A gente volta lá depois.
Quer dizer, eu tinha 17 anos, eu já podia, ainda tinha mais tempo para decidir. Não, agora eles querem jogar com 15 anos de idade, 14 anos de idade a decisão. A escolha de uma criança. A escolha de uma criança, de um adolescente que ainda não sabe se é criança ou se é adulto ainda. Ele vai falar, não, agora eu quero ciência da natureza. Beleza, aí ele faz ciência da natureza. Acabou a ciência da natureza. Ixi, não era isso que eu queria. E agora? Ah, mas agora ele volta e faz o outro, é possível fazer o outro. Beleza, cara. Isso funciona, isso vai funcionar na iniciativa privada? Vai. Porque a iniciativa privada vai oferecer todos os caminhos para o sujeito. E a iniciativa privada, coerentemente, corretamente, vai oferecer todos os caminhos e ainda vai dizer o seguinte para o sujeito, nossa, faça ciências da natureza de manhã e à tarde faça ciências humanas. E se você fizer à noite, faça biológicas. Entendeu? A iniciativa pública não vai fazer isso. Com certeza não. Não tem profissional para fazer isso. Não tem professor para fazer isso. Vamos supor uma escola periférica de Goiânia que ofereça a linha de ciências humanas, exatamente porque na periferia não tem professores de química e física, porque não tem professores de química e física no mundo. Né? Falta professor de química e física. Aí vai faltar na periferia um professor de química e física. Essa escola não vai oferecer a linha de ciências da natureza, porque não tem professor de química. Então o sujeito vai acabar a linha de ciências humanas lá na escola dele e ele não vai poder fazer ciência da natureza perto da casa dele, porque não tem. Entendeu? Ele vai ter que fazer o seguinte, não, mas lá o liceu lá no centro oferece ciência da natureza. Ele vai ter que sair lá da periferia, cruzar a cidade durante 1 hora para fazer o que ele quer. Sendo que ele podia, de alguma maneira, fazer o que ele queria no sistema antigo. O que eu defendo então, Pavas? Eu defendo que o problema não é o sistema antigo, é como é o sistema antigo. Como é que você melhora esse sistema antigo? Deveria manter como está, mas mexer no conteúdo e não mexer nas divisões. Né? Por exemplo, aí eles falam o seguinte, não é porque é igual na Finlândia, é igual na Coreia. Não é igual não. Na Finlândia é o seguinte, o cara faz o primeiro ano igual, todo mundo, a mesma coisa junto, faz o segundo ano com todas as matérias iguais, e no terceiro ano é que ele escolhe a linha que ele quer. E mais, se ele escolher ciências da natureza, obrigatoriamente ele tem que escolher uma disciplina da humanas, uma da biomédica, uma de educação física, obrigatoriamente. Então ele não escolhe só um caminho. Então não é igual, é mentira falar que esse sistema é igual ao sistema finlandês. O sistema coreano é similar. E o sistema coreano tem mais. Por que o sistema coreano está certo? Porque os caras estudam de manhã, à tarde, noite e madrugada. Mas as pessoas comparam outros países, mas são outros contextos. Sim, é igual se eu falar para você, o comunismo nunca vai dar certo no Brasil porque Cuba também não dá certo, ou Venezuela não dá certo, Dinamarca, eu tenho um exemplo mais ou menos do que dá certo. E o capitalismo, então as pessoas comparam o que não dá certo com o que não deu certo lá fora. Sim, sim. Então o que deu certo lá fora, as pessoas não pegam e comparam. Então, por exemplo, tem que ver o contexto, tem que ver tudo que está acontecendo. Você está tão certo nisso que, por exemplo, o sistema finlandês, né? Que o cara, lá no terceiro ano, vai decidir o que ele quer fazer. Mas tem um aspecto aí em que você está certo. O sistema finlandês paga para o professor do sistema público, em média, 4.000 a 5.000 euros. Né? Convertendo, quase 15 mil reais, né? Próximo disso aí. Quer dizer, o profissional lá é valorizado. Aí volta na questão anterior. Como é que você melhora o ensino médio brasileiro? Não é fazendo esse tanto de divisão, não é fazendo esse tanto de caminho, não. É pagando melhor o profissional. Porque quando você tem uma carreira atrativa, você atrai os melhores cabeças. Tanto que na Finlândia, os vestibulares mais concorridos são para professores. Por quê? Porque os melhores cabeças vão querer ser professores e vão dar uma disciplina de qualidade, vão dar uma química de qualidade, vão dar qualquer disciplina de qualidade. Então não é dividir que vai funcionar, é investir na formação. Então você tem que investir na formação. Mas para investir na formação, você tem que investir na carreira. Cara, a média salarial do professor brasileiro gira em torno de R$ 1.400. A média nacional. Ou seja, estados que pagam mais, estados que pagam menos. Então, isso é uma média ridícula, cara. Isso dá o quê? 300, 400 dólares. Por isso que talvez os cabeças, os melhores cabeças da nossa profissão ou de outras matérias também estão na rede privada. Claro que paga melhor. Agora, o estado de Goiás, quando o sujeito é concursado, ele tem um salário razoavelmente bom, né? Que gira aí em torno de, em média, de R$ 2.800, R$ 3.000. Mas o cara tem que ser concursado, né? Quanto tempo não tem concurso no estado?
7 anos. Porque, de novo, política de um governo. Não política de Estado. Cara, uma política de Estado, ela tem que partir do pressuposto do quê? A cada 3 anos tem que ter um concurso, porque professores aposentam e outros professores novos estão entrando no mercado. Isso é uma política de Estado. Né? Nós não temos política de Estado. Bom, a questão da cota racial ela é importante no sentido do quê? Vamos supor que você tenha 2 sujeitos no ensino fundamental público. O branco pobre e o negro pobre. Vamos supor, os 2. Beleza. Nós temos que resgatar esse branco pobre também? Temos. É importante? Por isso existe a cota social também. Por quê? Porque ela atinge esse branco pobre. Agora, por que o negro pobre precisa necessariamente da cota? Porque, cara, o branco pobre ele não passa pelos mesmos tipos de preconceito que o negro ou o preto pobre vai passar, cara. Você não tem comparação. Não existe esse negócio de que, não, mas os 2 são pobres do mesmo jeito. Não são. Não são. Né? Eu já passei por situações assim várias vezes na minha vida, quando eu era estudante em escola pública, quando eu era universitário. Você estava saindo da universidade ou saindo da escola e a polícia parava para dar um baculejo, dava baculejo nos meus colegas negros primeiro, porque eram negros. O cara cresce no meio desse sistema de preconceito. Só os meninos que estão vendo esse vídeo, que são negros, sabem o que passa na pele, diferentemente do branco pobre, entendeu? Então, a cota é necessária porque o sujeito que vem sofrendo preconceito desde a infância até a fase adulta, é óbvio que ele vai ter dificuldades na aprendizagem, não porque ele é burro, não existe. Não porque ele não tem capacidade, a capacidade ele tem. A capacidade do negro é igual ou superior à capacidade do branco. Eu quero que vocês entendam que o sujeito que sofre preconceito o tempo inteiro, é claro que ele vai ter dificuldade na sala de aula, é claro que ele vai ter dificuldade de relacionamento. Isso implica, reflete necessariamente na forma com que ele vai aprender? Claro, não que ele seja burro, que ele não é, mas o sujeito que é vilipendiado o tempo inteiro tem dificuldades de conviver na escola e logo ele vai ter dificuldades de aprender alguns aspectos, porque ele sofre outros aspectos e outros não sofrem. Então, é claro que tem que ter uma cota. Agora, no mundo ideal, a gente não teria cota. Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal que a educação funcionasse, que a educação que não teria funcionasse, preconceito, que não teria preconceito e que a desigualdade não existisse. E paz mundial. Paz mundial. Agora, no mundo ideal, a gente não teria cota. Não vivemos num mundo ideal. Vivemos num mundo em que a sociedade brasileira é racista e ela vilipendia, sim, os negros o tempo inteiro. E a grande maioria da sociedade é negra. É negra. Pra você ter ideia, eu faço essa interrogação nas salas de aula que eu estou, né? Quando eu vou falar sobre essa questão da cota na disciplina de didática, você lembra? Eu tive essa matéria. Eu falava assim para os meninos, então pessoal, qual é a porcentagem de negros na sociedade, né, pelo IBGE? Aproximadamente 50%, né, 53%. Tem mais negros do que brancos, 54%. Beleza. Quantos negros tem na sala? De Química, que é um curso que tem uma relação candidato-vaga menor. De Química, quantos negros tem na sala? No máximo 20%. Beleza. Isso aqui, num curso que tem uma relação candidato-vaga menor. Imagine outros cursos. Tipo medicina. Medicina. Agora lembra do ensino médio de vocês. Vocês aí que estão vendo esse filme. Lembra do ensino médio de vocês. Quantos negros tem na sua sala? Olha, chega na sua sala e vê quantos negros tem lá. Para você entender o quanto isso é um processo histórico sofrido, né, para a juventude, principalmente para a juventude negra. A gente falou muito sobre política, sobre educação, sobre o reflexo disso tudo na nossa área, na nossa disciplina. Uhum. E vendo isso tudo, às vezes quando você começou na faculdade, talvez você não tenha visto, tipo assim, todo esse cenário, né? Não teria condições para isso. Mas por que você resolveu virar professor? Ainda mais de química. Por que química? Olha, cara, nós fizemos essa discussão já, né? O quanto é importante o investimento no professor. Por que eu escolhi química? Por causa de um professor. Era uma pessoa muito boa, uma professora muito boa, né? E ela foi minha professora no segundo ano, professora Marlene. Ela foi minha professora no segundo ano. Cara, e ela levava experimento para a sala de aula, ela levava curiosidades para a sala de aula e ela me atraiu para a disciplina. Olha, isso aqui é bom demais. E ela gostava tanto do que fazia e transparecia nela, né? O jeito, tudo que ela falava me envolvia química. Ela é apaixonada, né? Claro que você vai gostar.
Então tá vendo como é que o investimento no professor é importante? Então eu decidi fazer química por causa dessa professora. Mas eu não tinha escolhido licenciatura ainda não. Eu tinha escolhido a química, né? E como é que eu escolhi a licenciatura? A primeira coisa que eu fiz, eu falo pros meninos aí, ó, vai na universidade, moçada. Vai lá, você gosta de química? Vai lá ver se você quer química ou engenharia química primeiro. Ah, eu gosto de química. Então vai lá na universidade. Eu fui na Universidade Federal de Uberlândia, conversei lá com o coordenador. Ah, eu gosto de química, gosto de laboratório, gosto daquela questão da química. Mudar de cor, as coisas saem fumaça. Aí o coordenador falou assim, então você gosta de química mesmo, porque engenharia trata de processos, né? Você quase não vai ver a química como você quer ver mesmo. Ah, beleza, aí fiz química. Então quando eu entrei no curso de química, eu não tinha decidido ainda por licenciatura e bacharelado, eu entrei no curso de química. E aí no primeiro ano de química, um amigo meu viajou para um congresso e falou assim pra mim, olha, eu preciso de um substituto, vai lá me substituir, porque eu vou viajar. Calma, eu nunca entrei na sala de aula, não, vai lá, agora é a vez. Bambiou as pernas? Rapaz, a primeira, eu tinha que dar 3 aulas naquele dia. A primeira eu não dei, deu diarreia. Ou seja, acontece com todo mundo. Aí a segunda, a terceira eu dei, né? Normalmente. Mentira, normalmente não, tava nervoso. Ou seja, início da carreira de todo mundo é igual, assim, nervosismo acontece. Eu bambiei as pernas também, acho que o Soneca, com certeza, bicho. Bombei as pernas mesmo. Mas depois, no final desse dia, na terceira aula, eu falei, nossa, mas isso é bom demais. Por mais nervoso que eu tivesse, por mais passar mal que eu passei, eu me senti bem ali dentro. Eu falei, aqui é meu lugar. E resolvi fazer licenciatura em Química, porque eu achei que ali era meu lugar. Tá vendo aí, galerinha? Ó, Química. Eu recomendo Química e recomendo licenciatura, é claro, né? Precisamos de gente, pessoal, para engrandecer a seara de professores, para fazer com que a profissão seja valorizada. E que a educação mude. Que a educação mude. A educação vai mudar a partir desses meninos que estão entrando no mercado de trabalho, aí, vão entrar futuramente. Marlon, para encerrar a nossa entrevista, a gente tem o costume de fazer o bate-bola, jogo rápido, que é tipo, eu falo uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos tentar. Vou pegar aqui minha lista aqui. Tá. Então vai lá, você prefere bolacha ou biscoito? Rapaz, vixe, agora vocês perguntam difícil, né? Bolacha ou biscoito? Porque em São Paulo era bolacha, aqui é biscoito, mas, ou é vice-versa, não sei. Mas pra mim é bolacha. 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 Você brincava de ioiô ou peão? Peão, sou velho. Aquele... Peão, né? Daqueles de madeira. Eu era bom. E pegava na mão, assim? Eu era bom, pegava aqui. E dentro da química, você prefere orgânica ou fisicoquímica? Fisicoquímica. Nossa, agora eu vou apanhar. Mas rapaz, deixa eu te falar uma coisa pra vocês aqui. Entendam, o cerne da química é a fisicoquímica. Cara, na graduação rolava muita brincadeira, né? Os fisicoquímicos chamavam os orgânicos de coreógrafo de elétrons e os orgânicos chamavam os fisicoquímicos só de regra de 3. Rapaz, o cerne eu diria até que o cerne da física e da química é a termodinâmica. O universo tem toda a relação com a termodinâmica. Você entender a fisicoquímica, você entende o universo. Olha que bonito. Muito bonito, né? Internet ou televisão? Internet hoje. Soneca? O quê? Tipo assim, soneca? Soneca? Bom aluno, foi um bom aluno. Demorou a formar, mas foi um bom aluno. Pavanelli? Pavanelli, mala sem alça, mas também foi um bom aluno. Pena que fugiu de mim. Fugiu um pouquinho. Uma banda. Banda Pink Floyd. Nossa, velho, eu teve outros professores que falaram também, a mesma banda Pink Floyd. Você prefere um trabalhador da rede privada ou da rede pública? Trabalhador, ponto. Trabalhador. Trabalhador. Uma palavra que rime com juvenal. Juvenal? Sensacional. Aê! Gente, valeu! Essa foi a nossa entrevista com o professor Marlon, tá? Da UFG. E você tem agora pelo menos 1 minuto para dar um recado para sua família, para os seus colegas de trabalho, para a titia Agostina, titia Niuara e outros professores. Um abraço para a Niuara, que está sempre do meu lado lá no Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas. O laboratório não seria o mesmo sem ela. E claro, para os meninos do Lequal, moçada do Lequal, né, que estão trabalhando fortemente a favor dia e noite a favor da educação, seja no mestrado, no doutorado, ou nas escolas ou na iniciação científica. Os professores do NUPEC, Agostina, Ana, Cláudio, esposinha, né, Carolina, molecadinha, Rodrigo e Rafaela, que são meus filhos, Rodrigo, o rei do Clash of Clans,
Ganha de todo mundo, inclusive de mim. Do Soneca, o Soneca também joga isso. Não, então ele vai ganhar de você, Soneca. Ele é bom. O melhor sujeito que eu já vi do Clash of Clans é meu filho. Ele não perde uma batalha. Espetacular. E Né? eles são as inspirações pra você naqueles redes cotidianas que você faz no... Cotidianices cotidianos do São- Facebook. São uma inspiração. Pessoal, tô no Facebook, Marlon Soares, gosto de rede social e abraço aos professores de uma maneira geral. Sou fã de todos os professores, de todas as áreas. E é isso, Pablo, obrigado pelo convite. Sonas, Tamo junto. valeu. Abraço.